Livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Acharam? Eu creio aqui, irmão, que a maioria dos irmãos já entendeu como é que é a doutrina da nossa igreja, né? Eu acho que a maioria já entendeu, né? Parabéns então, tá bom? Vamos lá, Êxodo capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ansiosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram para poder celebrar o teu santo nome. Aqueles que reconhecem, Deus, a tua santidade, aqueles que sabem quem o Senhor é, aqueles que reconhecem que o Senhor é merecedor da nossa adoração. Obrigado pela vida desses irmãos. Reconhecemos, Pai, que a tua palavra salva os perdidos. A tua palavra alimenta os necessitados. A tua palavra levanta aqueles que estão caídos. A tua palavra edifica aqueles que estão destruídos, Senhor. A tua palavra exorta aqueles, Senhor, que precisam ser exortados. E obrigado, Senhor, porque é a tua palavra, Senhor. O Senhor deixou a tua palavra para alimentar a tua igreja, para salvar os perdidos. E nesta manhã nós estamos aqui, Senhor. E sabemos, Pai, que não podemos fazer nada se não for por meio de Ti, por meio do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, nesta manhã, alimenta a nossa alma, regenera os corações que ainda não foram regenerados, transforma, Pai, corações que ainda não foram transformados, para que nós possamos
assim juntos, Senhor, caminhar na fé. Liberta aqueles que estão presos, Senhor, aqueles que estão cativos, e que o Teu nome possa ser exaltado entre nós, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém, Jesus, e glória a Deus. Poder se assentar, irmãos? Irmãos, como já foi falado semana passada, sobre Moisés, ele está deixando Midian, está voltando para o Egito, segundo a revelação de Deus. E nós falamos já no caminho, como Zípora, ela cortou o prepúcio do seu filho. Relatamos também quando Moisés ele foi até Arão e eles se encontraram e se beijaram. Aí Moisés ele foi junto com Arão aos anciãos, e assim Moisés ele mostrou todos os sinais que Deus tinha falado para Moisés mostrar, para que o povo pudesse acreditar que realmente Deus se manifestou a Moisés. E agora, depois de toda essa cena, Moisés, Arão, os anciãos e o povo, agora no capítulo de número 5, Moisés ele vai até Faraó. Interessante, irmão, que agora chegou o momento aonde que Moisés e Arão estavam totalmente equipados, o povo estava totalmente informados para poder seguir a Deus. Então Moisés ele informou Arão, Arão informou o povo, os anciãos, e agora o povo sabe que eles estão de partida do Egito. Eles vão sair do Egito. O povo ela tem essa convicção, porque Moisés apresentou os sinais que Deus estava com ele. E agora então Moisés e Arão, no versículo de número 1, é diferente do versículo de número 3. Arão e Moisés, eles vão agora confrontar o tirano, Faraó. E diz assim a primeira parte: depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó. No primeiro momento aqui, podemos ver que Moisés ele não segue a ordem divina como era para ser seguida, no primeiro momento. Porque qual foi a ordem divina? No capítulo 3, acompanhe comigo no capítulo 3, versículo 18, diz assim, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel. No primeiro momento a gente vê que Moisés e Arão estão indo a Faraó. Até a narrativa do primeiro momento com o encontro de Faraó é diferente. Porque no versículo 1 aqui do capítulo 5, diz assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Mas no capítulo 3, versículo 18, a narrativa é diferente, fala Deus dos Hebreus. Dá a entender que Moisés está tentando mudar as ordens divinas, dá a entender. E quando ele fala assim, diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, a gente vê que isso é uma narrativa profética, porque os profetas do passado falavam desta maneira, assim diz o Senhor. Os profetas de hoje são balelas, irmãos, entenda bem, são balelas. Você vê um montão de gente hoje aí tacando profecia ao ar,
E o interessante é que a maior catástrofe que nós presenciamos na história, não teve um profeta que levantou para poder alertar a igreja, que foi a pandemia. A pandemia foi algo mundial, a igreja sofreu, a igreja teve que fechar as portas, e não teve um que se levantou para poder falar. Então, com isso, nós acreditamos que quando esses homens se levantam assim, diz o Senhor só fala de acordo com o que a Bíblia fala hoje em dia. Então esqueça, irmão. Quer ouvir o profeta? Vai para a palavra de Deus. Quer ouvir o profeta? Vai para o Pentateuco, como Moisés está dizendo, assim diz o Senhor. Quer ouvir profeta? Vai para Isaías, assim diz o Senhor. Quer ouvir profeta? Vai para Jeremias, assim diz o Senhor. Quer ouvir profeta? Vai para Ezequias, assim diz o Senhor, Ezequiel. Corra para cá, ouve essa voz. E aqui Moisés está confrontando Israel, ou seja, Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo. É um confronto, é uma exigência, meu irmão. Ninguém nunca teve essa afronta de falar desta maneira com Faraó. Olha quantos anos o povo de Israel, os hebreus, estavam vivendo como escravos naquele lugar. Anos. Nós sabemos que escravo não tem o que? Vida própria. Faraó se sentia dono dos hebreus. Agora Moisés aparece e fala assim: ó, o Deus, o Senhor, esse povo aí não é teu, Faraó, esse povo é do Senhor, deixa aí esse povo. E continuando, e ele fala: deixa esse povo para poder celebrar uma festa no deserto. Você vê que a primeira narrativa de Moisés é diferente do capítulo 3, versículo 18. E o que Moisés pede é que o Senhor está querendo libertar esse povo para poder celebrar a Ele. Entenda, Deus está libertando os hebreus para poder os hebreus celebrar a Deus. Celebrar a Deus. No versículo de número 2, Faraó então vai responder: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixa aí a Israel? Quem é o Senhor? Há duas maneiras, irmão, da gente interpretar. A primeira pode ser uma declaração de arrogância, provocação ou até mesmo um insulto. Porque Faraó se considerava um deus do Egito. Por ele se considerar um deus do Egito, ele não reconhecia a autoridade de outra pessoa a não ser dele mesmo. Então não tem como agora Faraó, sendo considerado como um deus, ouvir o mandamento e obedecer o mandamento de um outro Deus. Essa é a primeira parte. Ninguém no Egito era o Senhor, a não ser o próprio Faraó. O que nós podemos ver aqui, assim também como o Faraó está dizendo quem é o Senhor para que eu ouça e deixe o povo ir, assim também é o problema hoje da humanidade. O problema da humanidade hoje
é o exemplo de Faraó. Porque hoje a humanidade, ela adora a si próprio. A humanidade está perdida porque a humanidade hoje adora a si próprio. A humanidade ignora Deus. A humanidade expulsa Deus das suas vidas. A humanidade, a gente vê isso por aí. A gente vê hoje o que estão fazendo no colégios. A gente vê hoje o que estão fazendo até com a própria igreja. E Faraó está dizendo: não conheço esse Senhor. E a segunda pode ser realmente uma justa expressão da sua ignorância. Ele realmente não conhecia. Porque se a gente abre comigo aqui em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 8, olha o que diz aqui, olha. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. A gente vê que o Faraó anterior, ele não conhecia José, e José era uma pessoa ilustre no Egito. Era uma pessoa ilustre. Abaixo de Faraó tinha José. E aqui no versículo 8 diz assim, ó: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Então realmente pode ser que esse Faraó aqui, não é o mesmo do capítulo 1, ele realmente não conhecia por ignorância, não por arrogância, mas por ignorância. Nós podemos ver que até o próprio Moisés não conhecia esse Senhor. Capítulo 3, versículo 13 ao 15. Olha o que diz, 13 ao 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? O próprio Moisés não conhecia esse Senhor. E a gente vai ver, irmão, que até mesmo o Senhor deixa claro que Ele não se fez conhecido a qualquer um dos patriarcas. O Senhor, não Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor. Esse título, o tetragrama, o Senhor, Ele fala que Ele não se deu por conhecido através desse nome, o Senhor. Acompanhe comigo aqui, Êxodo capítulo 6, versículo 3, olha o que diz: aparecia a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui o quê? Conhecido. Pode ser então que Faraó realmente ele era ignorante a respeito do Senhor, desse Deus, o Senhor. Havia muitos deuses, como eu já falei aqui, no Egito. Os deuses mais conhecidos tinham os maiores templos, mas Faraó conhecia todos os deuses do Egito, porque ele era um deus do Egito. E o interessante, irmão, que no capítulo de número 5, versículo 2, no versículo 1, Deus exige do povo hebreu que é uma adoração. É Deus, olha, parte de Deus, está partindo de Deus uma ordem, e essa ordem tem que ser obedecida partindo de Deus. Os deuses do Egito já não eram assim. Os deuses do Egito, eles eram manipulados. Os deuses das outras nações são deuses manipulados. Você oferece alguma coisa a ele para ele te beneficiar com aquilo que você está oferecendo.
Você oferece, você dá alguma oferenda a Ele. Você agrada a Ele com algum tipo de oferenda e Ele atende o seu pedido. Ou seja, Ele é um Deus manipulado. Mas esse o Senhor que apareceu para Moisés, Ele dá a ordem. E essa ordem tem que ser obedecida. Acompanhe comigo, irmão, em Atos capítulo 17, por favor. Acharam, por favor? Atos capítulo 17, versículo 22. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Alguns estudiosos vão falar que existia mais altares, mais deuses do que pessoa aqui em Atenas. E Paulo continua: ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha o versículo de número 25. Nem é servido, irmão, por mãos humanas. Os deuses pagãos eram servidos por mãos humanas. Os deuses egípcios eram servidos por mãos humanas. Mas o Deus dos hebreus não é servido por mãos humanas. E Paulo continua falando como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, e tudo mais. Deus, Ele não só dá vida, Deus, Ele não só dá respiração, mas Ele dá tudo o mais. Ou seja, esse Deus, Ele não precisa ser manipulado para poder fazer alguma coisa. Faraó acreditava que os deuses tinham que ser manipulados, mas o Deus dos hebreus é diferente, irmão. O Jesus que nós servimos é diferente. Se você vem nesse lugar, oferece teu dízimo, oferta para tentar manipular, pare de fazer isso. Pare imediatamente, pare. Porque em vez de você tentar manipular ele, ele vai te amaldiçoar. Deus, Ele não está preso nessas besteiras. Já viu aquela pessoa? Tenta fazer algo para Deus recompensá-lo? Não. Deus está deixando muito bem claro que Ele não é manipulado por nada e por ninguém. Olha o que Paulo diz, irmão. Olha esse texto que Paulo diz. Olha só, Romanos capítulo 11. Olha que coisa fantástica, irmão. É por isso que quando nós conhecemos a doutrina bíblica, nós temos paz e nós reconhecemos sempre Deus, o autor e consumador de todas as coisas. Olha o que diz Romanos capítulo 11, por favor. Acharam? É uma canção, mas preste atenção nessa canção. Versículo 33. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos,
quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha só, Deus é manipulado por alguma coisa? Não! O Deus dos Hebreus não é manipulado por ninguém. Nem pela tua maior bondade ele é manipulado. Continuando, olha o que diz aqui, versículo 35. Ou quem primeiro, que irmão? Deu a ele para que venha a ser o quê? Restituído. Quem foi que deu a ele primeiro para ser restituído? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o saber que eu não consigo manipulá-lo. É eu saber que teu atributo é misericórdia, teu atributo é amor. Ele não tem, ele é. Ele é misericordioso, ele é amor, ele é bondoso. Ele é. Então o Deus que nós adoramos neste lugar, ele não é manipulado. Não é manipulado. E finaliza o versículo 36, no versículo 30. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas são para ele. E ele não é manipulado por ninguém. Ele não é manipulado por nenhuma oferenda. Ele não é manipulado por nenhuma adoração. Ele não é manipulado por nenhuma pregação. Ele não é manipulado. As pessoas na virada do ano acreditam que vão poder manipular Deus. Não vão manipular Deus. E Faraó está falando: quem é o Senhor? Quem é Ele? Aí o ultimato de Faraó é, no versículo de número 2: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Se lembra que Deus já tinha falado para Moisés: Moisés, você vai conseguir persuadir o povo, mas Faraó você não vai conseguir persuadir. Por quê? Faraó vai libertar o povo através de mão forte. Mas agora uma coisa interessante é que no primeiro momento das falas de Moisés, não é a mesma narrativa que aconteceu quando Deus mandou ele falar, no capítulo 3, versículo 18. Agora, com a dureza de Faraó, e Faraó ele bater o martelo e falar: eu não vou deixar esse povo ir. Agora parece que Moisés ele vai falar da mesma maneira que Deus mandou falar. No versículo de número 3, olha o que diz no 3: e eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus, agora sim, lá não é o Deus de Israel, mas lá é o Deus dos Hebreus. O primeiro momento Moisés falou: o Deus de Israel. Mas agora, no segundo momento, ele está correto, ele fala: o Deus dos Hebreus. Irmão, você entende que a gente mudar a palavra de Deus é perigoso? Você se lembra que Eva, ela acrescenta a palavra de Deus? Você lembra como que a serpente, ela vai conversar com a Eva? Mudando a palavra de Deus. É perigoso, irmãos. É perigoso. E agora, ele diz: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir. Agora ele dá a informação correta. Ele fala caminho de 3 dias. No primeiro momento ele não tinha falado. Ele falou: deixa eu ir o povo para poder sacrificar Deus. Mas a narrativa correta é: deixa aí a caminho de 3 dias para poder sacrificar. É isso que Deus mandou Moisés falar. E agora sim, Moisés ele entra no eixo de Deus. Para que oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E agora ele faz um acréscimo aqui muito interessante: e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Irmãos,
esse modo aqui é um modo peculiar que Moisés ele acrescenta aqui: não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. O último linguajar que Faraó entendia era esse linguajar aqui. Era o momento de espada, de pestilência, de morte. Você se lembra que Moisés ele fez com os hebreus? Ou seja, Faraó fez com os hebreus? Matou os filhos. Esse era o linguajar que Faraó conhecia. Pestilência, espada. O que Moisés, dá a entender que Moisés entendeu que uma desobediência a Deus, Deus mataria todo o povo. Moisés ele não está falando dos egípcios, ele está falando do povo hebreu. Deixa aí o povo, porque se não deixar aí o povo, Deus vai matar esse povo. Dá a entender que Moisés entendeu como que era a justiça de Deus. E o que adiantaria para Faraó ele não deixar aí o povo, mas o povo morto? O que adiantaria? O que adiantaria para Faraó? O povo está doente. O que adiantaria? Moisés entendeu a gravidade, irmão, de não obedecer as vírgulas da sua palavra, da sua lei. Se lembra que o Senhor quis matar no caminho? Falamos isso semana passada. Alguns acreditam que aquele matar ali é uma grande enfermidade, que Moisés não pôde nem sequer se levantar para circuncidar o seu filho. Moisés sabia como que era a justiça de Deus. Moisés está falando: se não deixar o meu povo, ele pode vir aqui, vai descer com pestilência ou até mesmo matar. E no versículo de número 4 e 5, então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompes o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Moisés e Arão, irmão, estão descobrindo agora que estão lidando com um tirano irracional. A primeira palavra de Faraó foi no versículo de número 2: nem tampouco vou deixar ir. Agora Moisés então vai falar de acordo com aquilo que Deus mandou ele falar. E Faraó continua falando: o que vocês estão fazendo aí desocupando o povo? Vocês estão deixando o povo preguiçoso. Essa rebelião que está acontecendo é por causa de vocês. Vocês estão distraindo o povo das suas tarefas. O trabalho parou, eles não estão fazendo mais nada, porque estão ansiosos para poder ir adorar esse Deus. Mas eu não vou deixar. Irmãos, o que o povo está colhendo por obedecer à voz de Deus? O que o povo vai colher por obedecer à voz de Deus? O que o povo vai colher? O povo não vai colher aquilo que nós chamamos de bênção, não vai colher. Pelo contrário, aqui o povo, ele vai ser sobrecarregados, e sobre eles vão ser colocados maiores trabalhos ainda. O povo agora, o que o Faraó, qual é a mentalidade, entenda bem, irmãos, qual é a mentalidade de Faraó aqui? Isso é muito importante. É muito importante para você.
O que Faraó está fazendo com o povo aqui é o que Satanás faz com muitas pessoas. Sabia disso? Ou não sabia? Sabia? O que Faraó vai fazer para que o povo não venha ficar ansioso em sair para poder sacrificar Deus lá no deserto? O que o Faraó vai fazer? Vai tacar-lhe mais trabalho. O povo não vai ter tempo. O povo ainda tinha um tempinho ainda de só fazer tijolo porque só tinha barro. Agora Faraó vai falar assim, ó, para com a palha. Eles agora vão ter que procurar, eles agora vão ter que pegar a palha também. Eles não vão ter nem tempo de que sequer em pensar em adorar a Deus. Sabe o que Satanás hoje faz, irmãos? Ele faz isso com a gente. Faz isso com a gente. Porque ele pega todo o nosso tempo durante a semana, todo o nosso tempo na sexta, todo o nosso tempo no sábado. Por quê? Para a gente chegar dentro do culto aqui, está totalmente cansado. Está totalmente aqui, não presta atenção. É o que Faraó está fazendo aqui com o povo, é o que Satanás faz com a gente. E a gente passa todos esses dias em sobrecarregado. Quando vem para a casa de Deus, nós queremos dar qualquer coisa para Deus. E sabe o que é o mais impressionante? É que nós falamos aqui, o que importa é eu estar lá. E não é assim, irmão. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus nunca vai aceitar qualquer coisa. O nosso Deus nunca vai ser manipulado como às vezes a gente é manipulado pelas outras pessoas. Sabe como? Deus sabe, Deus entende. Não. Nosso Deus não é manipulado. Não é manipulado. O nosso Deus, ele só entende aquilo que ele ordenou, ele entende. Aquilo que ele mandou, entende. Eu passei muitos anos, irmãos, muitos anos, sendo presa de Satanás. Eu me lembro quando eu ia para a igreja, no domingo, e sem juízo nenhum, eu sentava na frente do pastor. Assim, eu sentava logo nas primeiras cadeiras. E a cadeira não tinha braço, era como a do Juan está sentado. E eu parecia até um ponteiro de relógio. Às vezes Michele que me batia assim para me despertar. E é isso que Faraó fez com o povo. E é isso que Satanás faz com a gente muitas vezes. Nos sobrecarrega de coisas, de tarefas, para que a gente não venha prestar um culto a Deus. Não venha. E no versículo de número 6 a 8 diz assim, olha: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem para si palha. Olha só. Agora, olha a exigência de Faraó, irmão. E exigirei a um Senhor, um Deus do Egito, que não pode jamais ser afrontado. Agora ele faz essa exigência. Exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirei dela. Estão ansiosos. Por isso, clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Ou seja, eles estão ansiosos. Por essa ansiedade de adorar a Deus. Olha que coisa boa, não é coisa boa? Irmão, você está ansioso para adorar a Deus, irmão.
Eu me lembro a primeira vez que eu fui viajar de avião, eu mal dormia. A madrugada, então, nem se fala, aquela expectativa de saber como é que é andar no avião, ansioso. Eu me lembro quando a gente está para casar, a gente fica o quê? Ansioso. Quando a gente está para adquirir alguma coisa, a gente fica o quê? Ansioso. Esse povo estava ansioso de ser o quê? Liberta da escravidão para sacrificar Deus. O povo estava ansioso. Qual era a ansiosidade do povo? Em adorar a Deus. Eu te pergunto, irmão, quantas vezes nós, nesse ano que está se findando, ficamos ansiosos para adorar a Deus? Quantas vezes você na tua casa, na sexta, no sábado, ficou lendo a Bíblia, adorando a Deus e com ansiosidade de chegar esse dia para poder cultuar e celebrar a Deus juntamente com os irmãos? Quantos? Você consegue lembrar? Irmãos, muitas pessoas não dão importância à celebração de culto a Deus. Muitas pessoas falam assim: não, o templo sou eu. Não conhece a Bíblia, não conhece Jesus Cristo. Quando acredita-se que pode celebrar a Deus fora do corpo, não conhece a Deus. Celebração a Deus é fazendo parte do corpo. E é por isso que nós temos o nosso sabate, o nosso sábado para Deus. Quer ver uma coisa? Olha o que diz aqui o Salmo de 84, por favor. Olha o que diz. Vamos dar uma lida aqui. Olha o que diz, por favor. Olha a importância da gente ter o desejo de estar celebrando a Deus. Olha a importância. Olha o que esse desejo de estar celebrando a Deus, olha o que faz com a gente. Olha só, eu estou falando, tá? Um desejo, quando a nossa natureza ela é mudada por Deus. A nossa natureza, quando ela é mudada por Deus, nós sentimos esse desejo. Entende? Às vezes nós podemos tentar mudar a nossa condição e até a nossa posição, mas se a nossa natureza não for mudada, nada disso adianta. A nossa natureza, quando é mudada, a gente vê o Salmo 84. Se a tua natureza, irmão, foi mudada, o Salmo 84 faz parte da tua vida. Olha só o Salmo 84, quando a natureza é mudada. Olha só: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Olha só como é que ele contempla. Está no átrio. Não é nem no santo dos santos, nem no lugar santo, mas é no átrio, é fora desse lugar, no átrio. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E ele, o que o salmista encontrou? Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Irmão, que coisa linda quando a nossa natureza é mudada. Olha o nosso desejo, essa é a natureza mudada. E ele continua, olha o que a natureza mudada faz. Olha, a natureza mudada: bem-aventurados que habitam em tua casa. A natureza mudada: louvam-te perpetuamente. A natureza mudada: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A natureza mudada. Olha só. Então, uma pessoa que deseja estar celebrando a Deus, como os israelitas estavam com desejo de sacrificar a Deus, ansiosos de sacrificar a Deus, o povo que deseja estar celebrando a Deus, eles confiam em Deus, eles obedecem a Deus, e os teus caminhos são o quê? Aplanados, porque eles andam na vereda de Deus. Continuando, irmão, olha só:
Versículo de número 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha só, agora, olha o desejo desse homem. Olha o que é uma natureza mudada, irmão. Olha o que ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar não é dentro da casa, não. Ele está falando: eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que a permanecer na tenda. Sabe o que ele está falando aqui? Uma natureza mudada. Eu prefiro estar ali na porta, lá do lado de fora, mas na porta da casa de Deus, do que estar dentro de uma tenda, mas de perversidade. E ele continua falando, versículo 11: porque o Senhor Deus é o sol escudo, o Senhor dá graças e glória, nenhum bem sonega aos que o andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Isso é uma natureza mudada. Ele tem vontade de estar celebrando a Deus, ele fica ansioso para chegar esse momento, mas ele não só fica ansioso de celebrar a Deus, como a sua vida também é uma vida de obediência a Deus. E isso é uma natureza mudada. E o que o povo de Israel estava querendo? Sacrificar a Deus, irmãos. Sacrificar a Deus. Voltando lá, ele diz assim, versículo 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, olha só, para que nele se aplique e não dê ouvidos a palavras o quê? Mentirosas. As últimas palavras de Faraó, a primeira palavra de Faraó foi: não vou deixar ir. A primeira. A segunda ordem de Faraó foi: acrescento ao trabalho. E a terceira palavra de Faraó foi: isso que Moisés e Arão e os anciãos estão falando são palavras mentirosas. Mentirosas. Irmãos, é isso que acontece com a vida de um ímpio. O ímpio, ele não crê na palavra de Deus. O incrédulo, ele acredita que tudo isso é delírio. Abre comigo em Gênesis capítulo 19, por favor. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Olha como que um ímpio, ele não acredita. Ele acredita que é um delírio. Versículo 14 diz assim, ó, Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, ou seja, que ele, alguma tradução vai estar assim, zombava. Eles não acreditavam. Ló falou assim para eles: ó, corre, vamos sair daqui, porque Deus vai destruir essa cidade. Eles acreditavam que Ló estava o quê? Zombando, caçoando, rindo da sua cidade, porque Ló não era de lá. E eles não estavam acreditando. E o que aconteceu? A cidade foi destruída. Sinal do juízo de Deus. Acompanhe comigo em Mateus, irmãos. O ímpio acredita que é um delírio. O ímpio acredita que isso é um delírio. A palavra de Deus, o ímpio, ele se expressa da mesma maneira que Faraó está se expressando. É uma palavra mentirosa. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 24. É uma palavra profética do nosso Deus. Olha o que ele fala.
versículo 37, olha o que diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Aí ó, Jesus não, irmão, Jesus não está falando assim, ó, talvez será. Jesus não deixa dúvida, vai se repetir. Não com dilúvio, mas o mesmo plano vai se repetir. Jesus está falando, assim também será na vinda do Filho do Homem. Os homens vão tão ocupados, Satanás ele vai sobrecarregar o povo. O povo não vai ter mais tempo. O povo vai ter tempo de casar, de beber, de comer, de festejar, de fazer tudo, de comemorar Natal, de comemorar Ano Novo, mas não vai ter tempo mais de celebrar o nome de Deus. É o que Jesus está falando. Assim também será na vida do Filho do Homem. Jesus, o próprio Deus está falando, vai acontecer desta maneira. O coração do homem vai estar sobrecarregado. Você acredita que para os religiosos não? Para muitos, irmão, entenda bem, para muitos religiosos, a palavra de Deus é uma mentira. Você sabia disso? A partir do momento quando, o que é ser um religioso? É quando está dentro da igreja, mas que não obedece os mandamentos de Deus. Isso é um ser religioso. Ser um religioso é acreditar que a presença dele no culto vai beneficiar ele numa vida boa. Isso é ser um religioso. É um dos casos de ser religiosos. Vamos ver o que é uma pessoa religiosa? Muitos religiosos, quando despertar, vai ser tarde demais. Olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 15, irmão, por favor. A palavra é mentirosa não só para os incrédulos, mas para muitos que vivem dentro de uma igreja, a palavra de Deus também é mentirosa. Olha o que diz. Primeiro Samuel capítulo 15, versículo 22, olha o que diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha, o ser religioso não obedece a palavra. Por quê? No fundo ele acredita que a palavra de Deus é mentirosa. Não vai acontecer com ele o que a palavra de Deus está falando. Ele acredita dessa maneira. Ele faz tudo, ele faz sacrifício, ele faz um montão de coisas, sabe? Mas não obedece a palavra de Deus. E Samuel está falando para Saul: Saul, você acha que Deus tem prazer em holocausto? Tipo, você acha que Deus tem prazer na tua oferta? Você acha que Deus tem prazer na tua presença aqui? Tipo assim, se você não obedece os mandamentos dele, você acha que isso tem prazer? Continua falando aqui, irmão, ó, é a Bíblia, olha: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Olha só. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, olha só, quando eu não obedeço, eu rejeito. Ou você obedece ou você rejeita. Quando eu não obedeço, eu rejeito. O religioso, ele rejeita a palavra de Deus. Continua falando. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ó, você não vai ser mais rei, Saul. Rejeitou a ti. Você rejeitou a palavra dele, ele também rejeitou você. Você não será mais rei. E continua falando.
Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. A desculpa desse homem: porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Está vendo como que a culpa está sempre no outro? Está vendo que a culpa vai cair sempre na vida do pastor? A culpa sempre vai cair na vida dos irmãos. Religiosos são assim. Os religiosos caem. Não sou eu, sou culpado, não. Culpado é o fulano, culpado é o ciclano. Fulano, por que você não foi mais na igreja? Não, porque fulano é o culpado, ciclano é o culpado. Mas nunca está nele. O religioso nunca olha para si. O religioso nunca olha que o defeito está nele. O religioso nunca vê que ele que precisa se convencer, que ele precisa buscar primeiramente o reino de Deus. O religioso faz isso aqui, aponta o culpado é ele, não eu. O culpado é a Michele, não sou eu. O culpado é o Leonardo, não sou eu. O culpado é o pastor Washington, não sou eu. Por quê? O religioso sempre aponta para uma pessoa. Religiosos também não obedecem a palavra de Deus, irmão. É síndrome de Faraó. E esse síndrome de Faraó tem acompanhado de anos e anos, como aconteceu com a serpente. Eva atendeu aquilo que era mentiroso, porque a verdade às vezes, irmão, nos coloca lá para baixo. A verdade não nos mostra quem nós somos, mas nós teimamos com a verdade, por isso não obedecemos a verdade. Religiosos são assim. Continuando, irmão, versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. É tarde demais, irmãos. Olha o que Samuel vai falar para Saul: é tarde demais. Entende, irmãos? Como que tem desobediência da nossa vida que é tarde demais? Sabe, tem coisas que a gente fala assim: a palavra de Deus pode acontecer com fulano, isso aí pode acontecer com o ciclano, mas se eu fizer não vai acontecer comigo. Tem coisas na nossa vida da desobediência que é tarde demais. Não temos como consertar aquilo que foi estragado. É tarde demais. Não pensamos antes de fazer, é tarde demais. É tarde demais. E aqui está se tornando tarde demais para Saul. Versículo de número 26. Porém Saul disse: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente. Aí, irmão, está vendo? Como que uma desobediência à palavra de Deus. As coisas podem acontecer comigo e vão acontecer. Não é que pode, vão acontecer, porque Deus, a glória de Israel não mente. Se ele falou que uma desobediência vai trazer uma tal catástrofe, vai trazer, não adianta. Por isso que ele está falando: obedecer é melhor do que sacrificar. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque ele não é homem para que se arrepende. Deus, ele nunca vai se arrepender. Nunca. Quem se arrepende somos nós. Quem às vezes somos manipulados somos nós. Deus não. Que o ano de 2025 possa ser uma escola para que nós possamos, o ano 2026, irmãos, ter uma vida mudada, ter uma vida transformada.
Que o ano de 2026 possa ser um ano onde que nós entendemos que a nossa natureza foi mudada. E que nós entendemos quem é Deus, quem é o Senhor. Faraó não conhecia, mas nós conhecemos. Carol, pode vir. Irmãos, você quando chegar em casa, você medite. Eu estou falando aqui, mas você está vendo como que quando Moisés falou assim, ó, eu vou libertar o meu povo. Deus, ele falou, eu vou libertar o meu povo. Você vê que o povo hebreu e Moisés estavam com mão atada. Viu? Estão com a mão atadas. Os desejos desse povo é servir a Deus, mas tem um Deus superior comandando ali, falando, eu não vou deixar ir. Vão ser escravos. Não vão sair do Egito, vão continuar no Egito. Eles não tinham para onde ir. Porque existia um Senhor, um Faraó, que era mais forte, mais poderoso do que eles, estavam prendendo eles naquele lugar. E quanto mais Moisés falava, olha, o povo tem que ir, Deus está libertando o povo, vai. Faraó lançava mais uma carga naquele povo e o povo ficava mais preso ainda. Aquele povo não tinha para onde ir, não tinha como se soltar daqueles aguilhões. Se não fosse o poder de Deus, aquele povo não sairia do Egito. Porque ainda que eles tivessem vontade, mas não tinha disposição, não tinha condição, não tinha poder para poder fazer. Assim estávamos nós, olhando para esse povo hebreu. Assim era a minha vida, assim era a tua vida. Satanás não é bobo, irmão. Aquele primeiro convite que eu recebi, você acha que Satanás ele deixou? Aquele primeiro convite que você recebeu, vamos lá na igreja, ele viu você se arrumando, ele viu os teus passos, ele viu o teu caminho. Você acha que ele não fez como o Faraó estava fazendo aqui? Colocando um montão de pedra no teu caminho para desviar você do foco. E que você não tinha também nenhuma condição de sair. Porque o poder de Faraó era muito maior do que você. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Nos tirou desse lugar. E hoje nós estamos aqui, livre. O que os hebreus tinham vontade de fazer nesse momento aqui, nós estamos livres para poder fazer. Faça. Adore a Deus. Sirva a Ele com amor, com verdade. Fala para Ele, Deus, olha como é que eu estou, Senhor. Olha como que foi o ano de 2025. Como que eu tive na Tua presença, Senhor. Ano 2024, ano 2023, ano 2022. Foi tudo a mesma coisa, Senhor. Muda, Pai. Muda meu entendimento, Senhor. Eu quero buscar primeiramente o reino, o Teu reino. Quero buscar primeiro a Tua verdade, a Tua justiça. Eu quero primeiro buscar aquilo que agrada o Teu coração, Senhor. Se lembra do hino que foi cantado aqui? O primeiro que cantaram a primeira vez? Qual é a letra? Se lembra a letra? Bota a letra do primeiro hino aí, por favor. Primeiro hino. Presta atenção na letra. Ó. Pula, por favor. O outro, passa o próximo. O próximo, agora. Não. Ó.
A outra estrofe, ó. A outra. Ó. Lê aí. Lê, irmão. Lê. Por ele, ó. A nossa vida está sendo gastada. Tá. Olha o que nós estamos louvando, irmão. Perdendo tudo que nós estamos perdendo para Deus. Noite de sono estamos perdendo. Perdendo o quê? É isso que tem que acontecer na nossa vida do ano que se aproxima. É essa mudança que Deus quer na nossa vida, irmão. É a gente realmente se gastar por Ele. É a gente mesmo perder tudo. Não ter mais nada que importa na nossa vida a não ser Deus. É isso. Que esse louvor que foi cantado hoje possa fazer parte da nossa vida. E a gente olhar para esse louvor e cantar realmente: Senhor, obrigado. Porque eu realmente estou gastando tudo. Realmente eu estou perdendo tudo por amor de Ti. Que isso venha acontecer na nossa vida, irmãos. Amém? Vamos se colocar de pé. Para aqueles que eu não felicitei, Feliz Natal. Tá? O Natal já passou. Mas um feliz ano novo. Aquilo que eu falei na mensagem eu não vou repetir. Aquilo que foi orado também eu não vou repetir. Feliz ano novo para vocês, irmãos. E que essas ministrações que têm acontecido na nossa igreja venha causar mudança no nosso ser. Vamos orar. Senhor. Ah, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mesmo falou: quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Obrigado, Senhor. Da onde que o Senhor nos tirou? O que Faraó fez? O que Satanás estava fazendo na nossa vida, Pai? Não tínhamos sequer poder para dar um passo fora do Egito. Mas o Senhor nos libertou e nos transportou para a Terra Santa. Paulo, ele fala em Colossenses que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Aconteceu com a gente, Senhor. Celebramos o Natal agora, Senhor, semana passada. Só saber que o Senhor veio e habitou entre nós, isso já é uma grande vitória, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não existisse esse dia, Senhor, nós até hoje estávamos lá na mão de Faraó. Mas o Senhor veio, Pai. Morreu, Senhor. E com Teu sangue nos purificou de todo pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Hoje, quando o nosso Deus Pai olha para nós, nos olha sem pecado, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Obrigado, porque a culpa do pecado não está em nós. Cristo já comprou, Cristo já levou. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Ah, Senhor Jesus. A Tua palavra transformou a vida de muitos homens. A Tua palavra transformou a vida de muitas mulheres.
homens que cantaram, homens e mulheres que falaram: Senhor, eu perdi tudo por causa de Ti. Ah, Senhor, muda o nosso hábito, Pai. Muda nossas vontades, Senhor. Muda os nossos interesses, Senhor. Mostra para o Teu povo, para nós, que o que mais importante é na nossa vida buscar o Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não deixe que esse mundo secular venha nos prender. Nos ajuda, Deus. Levanta homens e mulheres, Senhor. Pessoas com vontade de mudar. Pessoas com vontade de sacrificar a Ti, Senhor. Pessoas que não vê a hora de celebrar o Teu santo nome, Senhor. Pessoas que passam um dia ansioso, Senhor, por esse momento de cultuar a Ti, de celebrar a Ti. Nos ajuda, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Amém, Jesus. Vamos estar louvando a Deus?